Você sabe qual é essa estética que mistura natureza com futurismo? Frutiger Aero, a estética que marcou a sua geração. Hoje em dia muitas pessoas começaram a falar dessa estética, que é extremamente nostálgica e pode colocar nostálgico nisso. Tudo naquela época tinha um toque de Frutiger Aero e todos nós já tivemos experiência com essa estética. Desde sistemas operacionais como o Windows Vista, o Windows 7, consoles, que naquela época era a 7ª geração, que na minha opinião foi a melhor época dos videogames. Sério, a 7ª geração foi a melhor época, não só dos videogames de mesa, mas também dos portáteis. E claro, muitos jogos também foram influenciados pelo Frutiger Aero. Um ótimo exemplo é o The Sims 2, que muita gente jogou, muita gente até fala que ele é o melhor The Sims já feito. Não só jogos, mas filmes e séries foram muito influenciados pelo Frutiger Aero. Frutiger Aero foi um estilo de design dominante de 2004 a 2014, destacando-se na publicidade, mídia e tecnologia. Caracterizado por elementos como esquemorfismo, essa palavra esquisita aí, texturas brilhantes, céus nublados, peixes tropicais, águas, bolhas e cores extremamente vibrantes, geralmente verde e azul, com contrastes brilhantes trazendo vida, a tecnologia ou a mídia que usa dessa estética. Primeiramente vamos entender o que é o X-Design e o Y-Design, e esquemorfismo. O termo em inglês UX, o User Experience, significa a experiência do usuário. É a relação de uma pessoa com a experiência de um produto, exemplo um sistema operacional, exemplo todo mundo usa sistema Android, iOS, Windows, Mac, é meio que a experiência você utilizando do produto, o sistema operacional. Já a parte do UI, a interface do usuário é a parte visual, a interação que a gente acaba fazendo, ou seja, é o design, tudo aquilo que a gente acaba vendo, achando bonito, clicando, tudo que cada sistema operacional tem de único. Esquemorfismo é um princípio de design em que os objetos derivados retêm ornamentos e estruturas que eram necessárias apenas aos objetos originais. Resumindo esse termo extremamente complexo aí, é basicamente você pegar um objeto atual de design atual. Um ótimo exemplo é o ícone do Instagram, que passou por diversas mudanças de design. O primeiro ícone do Instagram foi lá de 2010, que mostrava uma câmera fotográfica antiga e depois foi meio que evoluindo, chegando o ícone atual, que é rosa e tem um design bonito. Se você for ver, o design ainda ele tem meio que a raiz do objeto antigo, do ícone antigo do Instagram. É meio que você colocar o ícone atual, com um design bonito, novo, mas só que com características do primeiro design, tendo meio que uma raiz, ou trazendo uma descendência. O primeiro estágio do Frutiger Aero tem as suas raízes nas versões de 2001 a 2004 do Windows Longhorn. Bem, basicamente o Windows Longhorn ele foi meio que uma beta que seria o Windows Vista, que muita gente fala que ele é o pior Windows já feito, e realmente é verdade. Se você vai utilizar o Windows Vista só por utilizar, para ver como é que utilize, você vai ver o quão bugado ele é. E na época é um sistema operacional extremamente bonito, muito futurista e com esse toque de Frutiger Aero. O Windows Vista não acabou vingando, resumidamente, Mas o Windows Longhorn é um dos Windows mais desconhecidos entre a galera que gosta de usar o Windows ou entre a galera cult. O Windows Longhorn ele foi meio que estava sendo desenvolvido pela Microsoft. Eu não tenho como saber meio que o intuito para quê, mas sim teve vários toques de Frutiger Aero dessa estética, mas a Microsoft acabou abandonando o projeto. Não dá para saber o porquê disso. Primeiramente, se você vai pesquisar na internet, tem algumas pessoas fazendo meio que ISO de como seria o Windows Longhorn, mas só que ele meio que não existiu, não lançou. Você pode pesquisar na internet, pode até ter algumas versões aí beta que o pessoal procura. Eu não sei exatamente se é versões oficiais,
Mas, assim, é uma versão que a Microsoft deixou de lado e pegou todas essas características que tinha no Longhorn, acabou colocando todas elas no Windows Vista. Frutiger Aéreo começou a se tornar mais comum em 2005 e em 2006, com o lançamento do Windows XP Media Center Edition de 2005 e do Windows Longhorn, a Builds 5048, a primeira versão meio que do Windows Vista, né? E que todo o UI do sistema a partir do Windows 7, né, a partir do Windows Vista, na realidade seria meio que sistema aéreo, né, com essa estética, né, e do Windows Vista Beta 1. E também a gente teve essa inspiração dessa estética também no Xbox 360, a primeira dashboard, que sim, ela é muito bonita até os dias de hoje. Se você vai procurar, na realidade acho que poucas pessoas tiveram meio que essa versão, porque ela foi meio que uma das primeiras. E também naquela época o Xbox 360 tinha um problema muito grave, que era das 3RL, então, né, na época que foi lançado também teve muito problema, muita gente meio que deu muita treta para a Microsoft na época. E provavelmente poucas pessoas viram meio que essa dashboard. Também tivemos o Windows DS Lite, o PlayStation 3, Nintendo Wii e em 2007 com o lançamento do Windows Vista, a versão de varejo do primeiro iPhone OS 1.0 e do macOS, o 10 Leopard. O Frutiger Aéreo estava completamente estabelecido, ou seja, tudo aquilo ali, toda a estética já estava dentro da mídia, dentro de todas as tecnologias daqui para frente. Durante o auge do Frutiger Aéreo, a maior parte da publicidade, mídia, imagens, de estoque e tecnologia lançadas durante esse período incorporavam a estética fortemente influenciados por ela. Frutiger Aéreo também compartilhava de semelhanças com outra estética chamada Y2K. O que raio significa W2K? Fui dar uma pesquisada. Em sua tradução literal, significa anos 2000, né? Meio que em inglês, year 2000, eu acho que é 2000, alguma coisa assim, sei lá, eu não sou fluente em inglês, né? Ou em português, anos 2000, né? Essa sigla representa o retorno do que foi a tendência 20 anos atrás, ou seja, a estética, moda, cultura pop e tudo mais. Bem, na época dos anos 2000, a estética era meio que roupas, calça jeans, cores extremamente vibrantes, que outras estéticas acabaram sendo influenciadas, pegando características da Y2K. Basicamente tem uma lista mostrando para vocês aí dos sistemas operacionais que começaram a usar a estética do Frutiger Aéreo e começou a parar, porque o Frutiger Aéreo começou a ter o seu declínio. Com o passar do tempo, essa estética foi desaparecendo, porque apareceu uma nova estética, uma nova moda de design, o flat design, que seria o design meio que atual, que é mais minimalista, os ícones dos aplicativos mudaram, em vez de ter aqueles detalhes bem pequenininhos, né, que fazia meio que era legal, era bonito ter meio que tudo ser bonitão e tudo mais, mas a partir daí começou a ter a era minimalista, que assim, é muito bonita, pra mim, é claro, minha opinião é extremamente bonito, mas o único problema é que esse minimalismo, dependendo de qual arte for, de qual design for, pode deixar o design ou a arte de qualquer outra coisa meio que sem vida. Porque o minimalismo, ele trata do próprio minimalismo, coisas essenciais de alguma coisa, ou objeto, diferente do Frutiger Aéreo, que sempre tinha cores vibrantes, um contraste extremamente alto, brilho gigantesco, natureza, a natureza misturado com futurismo. A própria evolução do Windows, que era simplesmente essa estética bonita, né, acabou se tornando o flash design, um design mais minimalista. Começou a partir do Windows 8, né? Apesar, né, que o Windows 8 era muito problemático, quem teve na época sabe do que eu tô falando, eu mesmo já tive o Windows 8 ou Windows complicado, viu? Esse Windows 8, pelo amor de Deus, né? Não é à toa que muitas pessoas na época do lançamento do Windows 8 migraram, né? Fizeram o downgrade do Windows 8 para continuar utilizando o Windows 7, porque era um Windows extremamente problemático, muito novo e que trazia, sei lá, a inovação dele era até que interessante, mas só que era mal aplicada. Muitas pessoas não queriam utilizar porque era complicado, era estranho,
os próprios blocos eram diferentes. Aí depois veio que o Windows 8.1, que veio que a atualização corrigiu, e aqui eu também acho ele um Windows ótimo também, né? Aí também depois teve o Windows 10, que a gente usa até hoje, né? Também tem o Windows 11, que na minha opinião é uma merda, mas assim, ok, né? O Android, o iOS, o macOS, tudo mudou pro flat, para esse design minimalista. Tudo, literalmente começou a mudar. A indústria, a empresa de design, a empresa de jogos, sei lá, do PlayStation até o Xbox 360 mudou, tudo mudou para um design novo. E assim, depende muito, muitas pessoas gostaram meio que dessa transição, outras não. Você tem que se acostumar, infelizmente é assim. Muitas pessoas queriam o design antigo, exemplo, da dashboard antiga do Xbox 360, mas infelizmente já que tu atualizou, cara, não tinha meio que fazer meio que um downgrade na época, né? Hoje em dia, se você tem um aparelho até hoje, dá pra você meio que instalar temas e tudo mais. O próprio PlayStation 3 tinha vários temas na época, né, do Frottiger aéreo, né? Tinha vários temas muito bonitos e tudo mais, imitando a natureza, mas com o tempo foi atualizando. E é isso aí, né? Agora a gente tá meio que no PlayStation 5, né? A gente abandonou no mundo dos games, a gente abandonou literalmente essa estética e que muitas pessoas estão buscando porque acham muito bonito essa estética brilhante, viva, que muitos enjoaram do minimalismo. O problema não é o minimalismo em si, é a moda que se tornou por cima, a indústria que se tornou por cima do minimalismo, tipo, use aquilo, compre aquilo, sendo que no final das contas o minimalismo é ter o essencial, o simples que funciona.